Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara da URGS. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia ela é com certeza a técnica de derivação mais importante e que a gente mais usa no cálculo. Tá? Quando que a gente usa essa técnica? A gente usa sempre que a gente tem uma função composta. Quando a gente tiver uma função dessa forma aqui, f composta com g, ou seja, f aplicada numa função g, a gente vai usar essa fórmula que está aqui embaixo. Tá? Então, a derivada dessa função composta vai ser, primeiro derivar a função f e continuar aplicando em g, e depois eu derivo a função g. Tá? Se eu chamar a função g de x de u, como se fosse uma variável auxiliar, essa fórmula vai ficar f' de u vezes u'. Tá? Nós vamos fazer alguns exemplos agora para ver como é que a gente faz isso. Então, vamos resolver esse exemplo aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é tentar identificar a função composta, ou seja, identificar quem seria a minha função g, que é a função que eu calculo primeiro, e quem seria a minha função f, que é a função que eu calculo depois. Nesse caso aqui, se a gente fosse calcular essa função, por exemplo, no x igual a 1, o que eu calcularia primeiro? Primeiro eu calcularia 1 ao quadrado mais 3. Então, essa função aqui de dentro seria a minha g. E depois eu calcularia a raiz desse resultado. Então, a função raiz seria a minha função f. Tá? Se eu quiser chamar isso aqui, a g de u, como eu disse ali, isso aqui ficaria raiz de u. Tá? Eu vou calcular essa derivada aqui usando as duas maneiras que eu coloquei. Então, primeiro, pensando como u. Quem seria o meu y'? O meu y' seria derivada de f. Quem seria a minha f aqui? Raiz de u. Derivada de raiz de u, isso aqui é a mesma coisa que u na 1/2. Então, a minha derivada vai ficar, pela regra da potência, 1/2 de u na menos 1/2, vezes u'. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de u vezes u'. Mas a gente sabe que u é igual a x ao quadrado mais 3. A minha u é a função g de x. Então, no lugar desse u aqui, eu escrevo 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 3, vezes a derivada de x ao quadrado mais 3, que é 2x mais 0. Tá? Então, isso aqui seria a minha derivada usando essa fórmula. Tá? Eu também posso calcular isso sem usar essa variável auxiliar u. Eu vou usar, só que eu vou usar só de cabeça, eu não vou chegar a escrever. Então, primeiro, por essa fórmula aqui, primeiro eu derivo a f, que é a função que está fora, que é a função raiz. Tá? A minha f é raiz de x ao quadrado mais 3. Eu só vou derivar a raiz e o x ao quadrado mais 3 vai continuar ali. Então, vai ficar 1/2 de x ao quadrado mais 3 na menos 1/2, vezes, agora sim eu derivo a g, eu derivo x ao quadrado mais 3, vezes 2x. Que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 3, vezes 2x. Que, claro, é a mesma coisa que deu antes, né? Tem que dar o mesmo resultado usando qualquer uma das maneiras de escrever a fórmula. Agora vamos fazer esse outro exemplo aqui. Então, agora a minha função g vai ser esse polinômio aqui que está aqui dentro. E a minha função f seria essa potência 7. Tá? Eu também posso escrever isso aqui como u na 7. Vamos derivar essa função usando a regra da cadeia. Então, de novo, eu vou começar usando a variável auxiliar u. No início, normalmente é mais fácil a gente derivar usando a variável auxiliar. Tá? Depois que a gente pega a prática, a gente acaba não usando mais ela, a gente acaba fazendo só de cabeça, usando essa variável auxiliar só na cabeça e não escrevendo mais. Tá? Mas por enquanto eu ainda vou escrever. Então, vamos derivar isso aqui. U na 7 vai ficar 7u na 6 vezes u'. Só que u é x ao cubo menos 2x2 mais 3x menos 1. Então, vai ficar 7 vezes tudo isso, x ao cubo menos 2x2 mais 3x menos 1 na 6, vezes a derivada disso, que é 3x2 menos 4x mais
3. Essa é a derivada da função y. Ou direto, sem usar a minha variável auxiliar. Então, primeiro a gente deriva a f, que é a potência 7. Então, vai ficar 7 vezes o que está dentro continua, né? X ao cubo menos 2x2 mais 3x menos 1 na 6. E depois a gente multiplica pela derivada de g. E aí vai ficar 3x2 menos 4x mais 3. Claro, aqui a gente já tem mais rapidamente o resultado final, tá? Mas no início, enquanto a gente não tiver bem claro como é que funciona essa regra, como é que funciona a derivada da composta, às vezes é interessante a gente usar a variável auxiliar u. Mais um exemplo, então. Aqui, um pouquinho mais complicado, a gente tem uma função composta, mas a gente também tem um produto. Então, a gente vai ter que usar ao mesmo tempo a regra da cadeia e a regra do produto. Vamos calcular essa derivada. Então, y' vai ser... Na regra do produto, essa função composta aqui seria a primeira que eu tenho que derivar, né? Lembrando, a regra do produto, vamos escrever aqui, derivada de f vezes g', f' vezes g mais f vezes g'. Então, quando eu derivar o produto, primeiro eu derivo essa função composta aqui. X ao quadrado menos 2 elevado a 1/3, quando eu derivar, é 1/3 x ao quadrado menos 2 na menos 2/3 vezes a derivada da função de dentro, que seria 2x. Isso tudo é a derivada aqui da raiz cúbica, usando a regra da cadeia. Vezes 4x. Mais, copio aqui a raiz cúbica, x ao quadrado menos 2, e derivo 4x, que vai ficar 4. Tá? Isso aqui é a derivada desse produto aqui. Outro exemplo agora que vai misturar regra da cadeia com regra do quociente. Então, quando eu calcular a derivada desse quociente, eu começo calculando a derivada da parte de cima. E a derivada disso, usando a regra da cadeia, vai ficar 8x ao quadrado mais x mais 1 na 7, vezes a derivada do que está dentro ali da potência, que é 2x mais 1. Tá? Então, regra do quociente é a derivada da parte de cima, vezes só escreve a parte de baixo, menos só escreve a parte de cima, x2 mais x mais 1 na 8, vezes deriva a parte de baixo, que vai dar 1, dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? E claro, a gente sempre pode arrumar um pouco isso para escrever essa função de uma forma um pouco mais elegante, mas a derivada já está pronta. Essa é a derivada da função. Agora, para finalizar, a gente vai calcular a derivada dessa função aqui, onde eu tenho mais de uma composta. Tá? Eu tenho a raiz aplicada numa função que já é composta. Então, vamos ver como é que ficaria a derivada disso. A gente sabe que, quando eu aplico a regra da cadeia, a gente deriva primeiro a função bem de fora. A última função que eu aplico, quando eu estou calculando valores, seria a raiz. Então, essa é a primeira que eu vou derivar. Vai ficar 1/2 de tudo que está dentro ali continua igual por enquanto, na menos 1/2. Vezes, agora sim, eu vou derivar o que está dentro da raiz. Então, a derivada de x mais 1 na 6 mais 3 vai ser 6 x mais 1 na 5, vezes derivada de x mais 1, que é 1, mais derivada de 3, que é 0. Tá? E isso eu posso escrever como sendo 6 x mais 1 na 5 sobre 2 raiz de x mais 1 na 6 mais 3. Então, esse é o caso mais complicado que pode acontecer, porque eu tenho mais de uma composta e a gente tem que aplicar a regra da cadeia mais de uma vez, né? Eu apliquei a regra da cadeia aqui uma vez e aqui outra vez.